Olá, como eu havia falado, a gente hoje vai continuar o nosso curso virtual, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as competências, que são 5. Essas competências, elas são as exigências da prova do Enem, da redação. Elas servem para nortear o corretor e o aluno na hora de fazer a redação. É a cobrança que se tem, que se é cobrado durante o texto, na hora de corrigir. É o que o corretor usa como parâmetro para avaliar o texto, se contempla as questões todas. Essas competências, elas valem pontos, no total de 1000 pontos. Cada competência dessa vale 200 pontos e somadas vai fechar sua nota da redação. Essas 5 competências, agora quando eu for explanando, vocês vão ver que vocês sabem o que elas são, só não conhecia como competência, né? A primeira competência, ela vai falar justamente sobre a norma culta da língua portuguesa. A intenção é verificar se o aluno sabe e se o aluno domina a língua portuguesa, se ele sabe qual é a norma culta, qual é a norma padrão. Norma padrão, para quem tem dúvida, é a nossa língua materna, a língua portuguesa. Ela, oral, a gente sabe que em determinado lugar ou localidade existe um dialeto próprio, uma forma de se comunicar que varia de local para local. Só que quando você vai falar da língua escrita, que é essa língua que a gente usa para transcrever, para se comunicar através do papel, existe uma norma padrão, principalmente quando se trata de documentos oficiais, uma carta, um edital, um comunicado, uma redação, um texto. Eles precisam seguir essa norma, né, que é a norma culta da língua portuguesa, que é uma coisa mais formal, sem abreviações, sem gírias, que respeite, que esteja dentro, né, do que a gente chama de norma culta. Essa competência também, ela tem o objetivo de verificar se o aluno respeita as regras gramaticais, se ele respeita a ortografia, se ele sabe escrever, por exemplo, se ele não troca palavras, se ele sabe fazer regência, se ele faz concordância, e a semântica. É uma competência muito voltada para a questão gramatical, né? A parte realmente burocrática do texto, a questão do domínio mesmo da língua, do domínio mesmo do nosso português. E a prática, né, o escrever, o ler, ele vai te dando essa habilidade, né? A gente vai conseguir dominar essa competência com treinamento, com habilidade, com leitura, com estudo, porque a língua portuguesa, na verdade, ela não é uma língua fácil, uma língua que tem muitas regrinhas, mas assim, é completamente acessível, a gente pode sim aprender, né? A segunda competência, ela vem falar sobre a compreensão do texto. Se eu compreendi, ao ler a proposta, se eu conseguir compreender essa proposta, se eu conseguir colocar no meu texto essa compreensão, isso que o que eu li de forma clara, se eu conseguir fazer uma correlação entre as minhas vivências, as minhas experiências, o meu aprendizado no contexto todo, né, sociocultural, escolar, sobre o que eu li, uma citação, por exemplo, um dado, se eu consigo fazer essa correlação entre isso e a proposta, né, de forma coerente, se eu consigo argumentar, se eu conseguir organizar as minhas ideias, porque às vezes a gente tem muita informação, muitos dados, mas a gente não consegue organizar as ideias e acaba fazendo uma confusão. Então, essa competência é para verificar isso, né? Se você conseguir entender, compreender a proposta e transcrever isso no texto de forma organizada, coerente, se você respeita a estrutura do texto, tá? A terceira competência é correlacionar, organizar e interpretar as informações, fatos e opiniões e transformar tudo isso em argumento e um ponto de vista, tá? Então, assim, a gente sabe que na hora de produzir um texto de redação do Enem, a gente tem que ser autêntico, original, né? Eu não posso copiar a ideia de outra pessoa, nem o pensamento de alguém, porque isso é plágio. Então, eu tenho que colocar aquilo que eu sei associado com aquilo que eu tô tendo de informação, com os dados, e se eu consigo argumentar, né? Se eu consigo usar esses dados
associados ao meu ponto de vista de forma coerente, de forma clara, sem interferência, sem deixar dúvidas, se eu faço isso com segurança, se eu tenho como provar esses dados, se eu digo, por exemplo, que um número tal de pessoas são violentadas, eu tenho que dizer por que esse número, de onde eu tirei isso, eu não posso inventar, ou se eu sei que esse número é real, eu tenho que falar para não ficar parecendo que eu inventei, né? Então, assim, eu posso usar metáfora? Posso. Eu posso usar citação? Posso usar comparação? Posso. Desde que todas essas informações sejam reais, sejam verídicas, que não sejam inventadas e que tudo isso, no final, contemple o que eu queria dizer de forma clara. Que não fique parecendo que eu estou enchendo linguiça, que eu estou só rodeando e, né, não é essa a intenção. E a quarta competência é demonstrar, né, conhecimento nos mecanismos na construção da argumentação. Nessa competência especial, ele vai justamente fazer essa avaliação, se o candidato sabe escrever o seu texto com coerência, com coesão, se ele vai direto ao ponto, se ele faz muitos rodeios, no final não diz nada. Ele vai ver se os parágrafos estão bem estruturados, se você sabe usar os argumentos, se você sabe usar os conectivos, portanto, embora, mesmo que, diante disso. Então, ele quer saber se você sabe fazer essa analogia entre o presente e o passado, entre antes e depois, e ele quer saber se você consegue fazer essa ligação entre o desenvolvimento entre um argumento e outro argumento, entre a conclusão e o desenvolvimento, entre a conclusão e a introdução. Então, quer saber se você consegue fazer isso. Se você, por exemplo, repete muitas palavras, se você repete o argumento, se você repete a citação, o corretor ele vai usar isso como base para avaliar o teu preparo para fazer a produção textual, a elaboração da proposta para a solução do problema, que é a intervenção, né? Então, a gente tem aí uma quinta competência, todinha na conclusão, que é justamente o momento final, né? É aquele momento que todo mundo fala, eu não sei fechar meu texto. O que é essa competência? Essa competência é a intervenção, a sugestão de solução. É onde eu serei eu vou falar o que eu acho. Se eu tenho lá em cima uma questão, um problema social, uma situação que eu tenho que tentar sugerir uma solução, né? Eu tenho que, essa intervenção, ela precisa ser criteriosa, ela tem que ter algumas características que, por exemplo, respeitar os direitos humanos. Eu tenho que ter o cuidado de fazer essa analogia entre diversidade sociocultural, entre conhecimentos específicos, entre aquilo que eu já tenho de bagagem e o que eu tenho ali sobre o texto, tudo que eu já escrevi, tudo que eu já argumentei. Eu tenho que fazer essa junção, né, do que eu sugeri, do que eu argumentei durante o meu texto e o que eu vou dar de sugestão aqui, por exemplo, na hora da intervenção. Essa intervenção, ela precisa ser original, ela precisa ser de possível execução. Eu não posso colocar nada muito mirabolante, nada absurdo, tem que ser alguma coisa que pode vir realmente a ser feito ou que já esteja sendo feito de alguma forma que fortaleça essas ações, que sejam sugestões, que sejam voltadas para questões para poder público. Eu posso sim citar o governo, posso sim citar os ministérios, as secretarias, posso citar sim a sociedade em si, a escola, mas assim, isso tem que ter uma conexão, isso tem que ter uma união. E no final, eu tenho que ter essa harmonia, meu texto tem que ser harmônico, né? A conclusão, ela tem que ser harmônica com o desenvolvimento 1 e 2 e com os argumentos e com a introdução. Ele tem que ter, eu posso fazer o quê? Uma pequena retoma do texto em si e depois eu faço essa intervenção, né? Então, assim, partindo dessa questão das 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos e no final, esses 200 pontos, eles vão fechar a sua nota, né? Então, assim, eu desejo boa sorte, que a gente consiga ir treinando as competências e partindo de que elas são fundamentais, a gente vai tentar usá-las como parâmetro para estudar também, né? Obrigada!